Hello, Badgers! Muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Nina20 e hoje falaremos sobre um assunto polêmico. Sempre polêmicas por aqui, não é mesmo? Então vamos. Será? Eu vi alguns vídeos aqui falando positivamente sobre Portugal, mas aqui fica a dúvida. Será que Portugal é a nova superpotência europeia? Vamos ver isso aí? Então tá bom, por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu tive um vídeo aí que eu fiz falando sobre Portugal, falando sobre os impostos, como era caro morar aqui e alguns valores que eu estimei. O que aconteceu? Eu recebi alguns comentários, escutei gente perguntando pra mim o que eu tava fazendo em Portugal, que eu devia pegar meu caminho embora. Escutei outros falando que é ótimo viver em Portugal, gente falando que ganhava muito bem, pagava muito imposto, tava tudo certo, e gente, pra variar, defendendo Portugal, por aí vai. Gente, tá tudo certo. Agora, não se esqueçam de uma coisa. Quando eu decidi fazer os vídeos sobre Portugal, morando em Portugal, eu decidi fazer os vídeos numa perspectiva como brasileira, alguém que nasceu no Brasil, morou na Alemanha e veio para cá. E, assim, a gente tá vivendo esse tumulto que tá. Galerinha, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Independentemente do que vocês acham, eu sei que o mundo inteiro tá passando por uma fase muito difícil. Não é só a União Europeia que a gente começa a ver os bancos já não financiando carros, não financiando casas e por aí vai. Tem um motivo para isso. Tem todo um contexto global que estão fazendo com que tudo se desacelere. Então, assim, talvez a minha posição do que eu acho que são as dificuldades aqui em Portugal, talvez também sejam dificuldades que são mais globais e não dificuldades apenas de Portugal. Mas é aquilo que eu falo para vocês sempre. Isso é o meu ponto de vista morando aqui. Ninguém é obrigado a concordar comigo. E se você é português e não concorda, tudo bem, tá tudo certo. Isso aqui é um canal para eu mostrar o meu posicionamento de vista, inclusive para aqueles que quiserem vir para Portugal, né? Verem o outro lado da moeda, porque muitas vezes, eu vou mostrar nos vídeos agora que eu separei para vocês, parece que vende que Portugal tá às mil maravilhas, e não tá assim. E eu já conversei com muitas pessoas aqui e eu não vejo ninguém jogando dinheiro para cima e falando que tá financeiramente muito bem. Então vamos lá, meu povo. Selecionei aqui dois canais aqui. Eu tenho dificuldades com os canais darks, porque eu não sei, assim, as edições são incríveis, eles fazem tudo no chat GPT, e assim, o que acontece? Não sei, tipo, sabe quando tudo começa a ficar muito padronizado? E eu tô começando a ver esse tipo de coisa acontecer. Então, vou deixar vocês assistirem, eu vou interrompendo e vou falar o que eu acho, tá bom? Vamos lá. O mundo medido por terra, e também lar de uma população de um pouco mais de 10 milhões de habitantes, conhecido pelos seus vinhos de renome mundial ou da época em que seus navegantes portugueses mapearam o mundo desconhecido, além da monopolização da rota mais lucrativa de comércio do mundo, e já ter tido um território coletivamente maior do que até mesmo o Império Romano. Apesar de ter um passado muito importante e significativo para o mundo, hoje o país é coadjuvante no cenário europeu, tendo uma das menores médias salariais do continente, porém tem registrado um crescimento constante nos últimos anos. E em 2022, enquanto muitos países lutavam com suas economias, Portugal surpreendeu a todos, crescendo impressionantes 6,7%. Gente, é aquilo que eu falei pra vocês. Eles estão dando a fonte aqui, tá tudo certo, tá tudo bem. A questão da população, você vê que tem dados, até então tudo bem. Tá tudo lindo, maravilhoso. Ele mostrou, agora ele vai... Vamos lá, peraí, calma, vamos Eles por superaram partes. até a média de crescimento da própria União Europeia, que é de 3,5%. Um país com PIB com mais de 250 bilhões de dólares. Não parece muito, pois é, mas algo extraordinário está acontecendo com Portugal. Você já ouviu falar do Vale do Silício? A meca da tecnologia dos Estados Unidos? Pois é. Tá, vamos lá. Assim, o governo português decidiu abrir alguns incentivos, principalmente para algumas empresas, startups, igual ele falou aí, né? Correto. Até há um tempo atrás eu estava trabalhando também numa startup americana que abriu a sede aqui recentemente, né? Enfim, então, de fato, o governo português, para dar emprego, né, para a população local aqui, facilitou. Eu acho assim, hoje em dia o trabalho é remoto e a gente sabe que basta você ter um computador, uma boa internet, você trabalha de onde você quiser do mundo. Então, assim como as empresas vão procurar onde elas menos pagam impostos, é claro que os governos também, até para tentar
suprir o desemprego, eles também vão dar alguns benefícios fiscais para que essas empresas possam operar nos países. Então, eu acredito que com o advento da tecnologia, com essa questão de poder só trabalhar de casa, uma coisa que eu acredito que vai ser cada vez mais o futuro é os países, de uma maneira geral, brigando para grandes big techs, startups começarem a dar incentivos fiscais para essas empresas para elas poderem operar naqueles países que estão dando os benefícios fiscais. Qual que é o ponto? Vou continuar mostrando o vídeo e já nós vamos começar a discutir sobre isso aqui. Portugal está sendo chamado de Vale do Silício da Europa, com várias empresas Não startups concordo. inovadoras indo para lá, além de vários imigrantes, inclusive brasileiros, atraídos pela qualidade de vida invejável. Qualidade de vida invejável. Complicado. Porque aqui a gente já tem problema de aluguel. Nós tivemos uma inflação de mais de 10% desde a época da pandemia. Acho que, não sei se é mais de 10% ou até 10%, mas eu acho que já estava beirando isso. E não é um fator só Portugal. Já disse isso em outro vídeo. A Europa inteira está passando por um processo de uma inflação muito grande. Hoje, nós vamos mergulhar no renascimento econômico português. Vamos explorar como Portugal está reconquistando seu espaço no palco global e quais são seus planos audaciosos para o futuro. Tá, aí o nome do título é Nova Superpotência Europeia. Acho complicado, é um país pequeno, tem muitos imigrantes. Aqui ele fala um pouquinho sobre a história de Portugal, vou pular essa parte. Eu vou falar para vocês por que ele acredita que Portugal é a nova superpotência europeia. Vamos lá. Das indústrias. Portugal já fez parte de clubes econômicos super exclusivos, como a Organização Mundial do Comércio e a precursora da União Europeia. Isso deu ao país um passe VIP para os fundos de desenvolvimento e o incentivou a fazer uma reforma completa na sua economia. Tudo isso para poder adotar a mesma moeda de potências como a Alemanha e França. Mas aí que vem o plot twist. Mesmo com o ingresso na União Europeia, Portugal não teve uma performance espetacular. Imagina só, cresceu apenas 0,9% entre os anos 2000 e 2019, e quase quebrou na crise de 2008. E agora que vocês se perguntam, como Portugal está dando a volta por cima? Bom, a história econômica de Portugal é como uma montanha-russa, cheia de altos e baixos. Mas no início eu tinha falado que o crescimento econômico de Portugal tinha sido acima acima da média dos outros países europeus, e agora ele mostrou aí um dado de quando? Eu sei que ele tem fontes. Portugal está dando a volta por cima. Bom, a história econômica de Peraí. Portugal e França. Pronto, 2008. agora eu vou pegar. E cresceu apenas 0,9% entre os anos 2000 e 2019. Tá vendo? Então, no início, ele começa a falar que teve um crescimento acima de grande parte dos países da União Europeia, e depois ele apresenta aqui um outro dado, que aqui já não tem fonte, um crescimento de 0,9% entre 2000 e 2019. Ou seja, nós estamos falando de um país que não cresceu nem 1% em quase 20 anos. E quase quebrou na crise de 2008. E agora que você se pergunta, como Portugal está dando a volta por cima? Bom, a história econômica de Portugal é como uma montanha-russa, cheia de altos e baixos. Mas nas últimas décadas começou a brilhar. As exportações cresceram, o mercado de trabalho ficou mais forte e a confiança voltou a reinar. Depois da feia crise de 2018, Portugal mostrou que aprendeu a lição. Reduziu a sua dívida pública, o desemprego... Na verdade, Portugal não mostrou que aprendeu a lição. Quem hoje está... O que acontece? Quem financiou casa desde 2008 para frente... Tudo bem, o mercado começou a aquecer, as pessoas começaram a comprar mais casas. Portugal hoje está sendo muito visado pelos Estados Unidos agora, e já era muito visado pelos brasileiros há muito tempo, e agora, tipo, o Lula no poder, parece que tem mais brasileiro do que nunca querendo morar aqui. Então, vamos ao que importa. Portugal não é um país que cresce, também não tem uma população grande, e também você não vê muitos empreendimentos aqui, tá? Então, assim, você vê algumas construções e tudo, mas como é que eu posso dizer para vocês? Vocês não veem uma coisa assim que está projetada. Desde que eu cheguei aqui em Portugal, eu percebo que se Portugal tem uma necessidade muito grande de alguma coisa ter que ser feita, eles vão demorar pelo menos uns 5 a 10 anos para resolver aquela coisa que precisa ser feita para adaptar a população. Tem coisas que são mega urgentes e eles demoram muito tempo para criar toda aquela estrutura para abastecer a população. É uma coisa que eu já percebi. Por exemplo, sendo brasileira, né? O Brasil precisa de uma determinada coisa. Na hora, a coisa no Brasil é rápida. Aqui em Portugal, eles fazem pesquisa, aí eles fazem licitação. Não é que no Brasil não tenha licitação, mas aí é tudo muito burocrático, muito demorado. E quando eu falo que é muito mesmo, é muito mais do que o Brasil. E aí, o que acontece?
Então a gente vê uma massa migratória muito grande. Nós vimos aí nesse canal Dark o rapaz aí falando que vem que Portugal incentivou muitas startups virem para cá e por aí vai. Qual que é o ponto? Portugal estava preparada? Não estava. Tanto é que um dos maiores problemas que a gente tem hoje aqui em Portugal é a questão da moradia, tá? Tudo muito caro, arrendamentos muito caros e poucas construções sendo feitas. E as pessoas, de uma maneira geral, hoje em dia, principalmente esse momento agora que a gente está vivendo, 2023, uma dificuldade gigantesca de conseguir crédito no banco por um motivo muito óbvio, que as coisas estão um pouco sinistras, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. O desemprego caiu de 16% para 6,5% em 2022, e se a gente esquecer totalmente o e outra coisa, essa questão do desemprego cair, gente, Portugal é o menor salário. Eu creio que sim. Podia ter pegado os dados aqui. Mas, ok, vamos falar o seguinte. Portugal é um dos menores salários mínimos da Europa. Vocês acham que as empresas, com essa questão do trabalho remoto e tudo, você acha que as empresas não queriam migrar para algum país que a mão de obra fosse muito mais barata? Então, a gente tem isso para Portugal. Então, assim, tem diversas empresas que vêm, tipo Suíça, Alemanha, França, Luxemburgo, mesmo empresa americana e por aí vai. Por quê? Porque essas empresas procuram onde a mão de obra é a mais barata e Portugal hoje tem a mão de obra mais barata, entendeu? Da Europa. Então é por isso que essas empresas vêm de lá para cá e é por isso que o desemprego caiu, né? Por uma questão de menor custo para as empresas. Então você imagina, benefícios fiscais, salário baixo, claro que vai atrair muitas empresas para cá. De 2020, que é claro ninguém viajou, o país cresceu em média 3,5% ao ano, desde 2015. O motivo? Exportações e muitos investidores estrangeiros chegando. Hoje, Portugal é considerado um ótimo lugar para se viver. Cidades como Porto e Lisboa são incríveis, seguras, cheias de história e com a gastronomia de dar água na boca. Olha, eu não acredito que hoje em dia esteja tão segura mais. Nós não estamos falando de nível de insegurança nível Brasil, mas eu não acredito que Portugal, assim, eu moro perto de Lisboa, eu não acredito, principalmente com essa massa de pessoas que vieram depois da pandemia, eu não acredito que Portugal realmente esteja um país que, principalmente mulheres, estejam se sentindo seguras. Eu, particularmente, eu tomo muito cuidado, já passei alguns perrengues aqui, então, não sei, sabe? Não sei se é tão seguro assim. E o mais interessante, mesmo com o custo de vida subindo, Portugal ainda é um dos lugares mais em contas na Europa para se viver, especialmente comparado a cidades caríssimas como Londres. Com toda Não dá para comparar Lisboa e Londres, por exemplo, não dá, porque são duas capitais diferentes. Londres fornece muito mais coisas do que Lisboa fornece. População de Londres muito maior. Há outros fatores ao redor de Londres que a gente não pode comparar a Lisboa. Então, eu acho uma comparação muito nonsense, tá? E eu já fiz um outro vídeo mostrando que Roma e Londres são capitais muito mais caras de viver do que Lisboa ainda, tá? Mas isso não significa que a gente tem que comparar pelo pior, né? Levando em consideração que, além de tudo, nós temos o menor salário mínimo dentro da zona do euro. Todo esse agito, Portugal virou ponte de muitos imigrantes, especialmente brasileiros. Em 2022, o país recebeu mais de 752 mil imigrantes, e os brazucas representam 31% desse grupo. E adivinha? Muitos brasileiros vieram para cá por uma questão linguística, tá bom? É mais fácil. Assim, eu já conheci muitos brasileiros aqui que tentaram fazer a vida, foram para a França, tentaram fazer a vida em outros países, né? Mais França. E, assim, eles voltaram por causa de uma dificuldade de falar o francês, né? De uma adaptação linguística. Vinha só, isso é ótimo para Portugal, porque ajuda a equilibrar a taxa de natalidade e supre a falta de mão de obra, já que muitos jovens portugueses estão buscando oportunidades em outros países europeus. Perfeito. Então, assim, quer dizer, por isso que eu falo que esses canais dark são um pouquinho complicados. Por quê? Porque se ele está falando que Portugal é a nova superpotência, o que é que explica o enorme número de jovens portugueses que terminam a faculdade aqui e vão morar, como ele diz ali, Irlanda, Suíça, França, Luxemburgo e outros países que se pagam melhor? Tem alguma coisa estranha. Quando uma determinada população de um país começa a migrar, deixa a casa, deixa a família, deixa tudo para ir para um outro país com uma cultura, uma língua completamente diferente da sua, assim como os brasileiros deixam
o Brasil para vir em Portugal é porque eles querem uma melhora de vida. E por quê? Talvez porque aquele estilo de vida no país de origem deles não seja uma coisa que esteja bom para se viver. Então, ao mesmo tempo que ele fala, muitos imigrantes vêm para cá, o desemprego caiu, brasileiros entraram em grande escala para cá, aumentou a taxa de natalidade, por aí vai. A gente tem o outro lado, que é o quê? Os portugueses deixando Portugal para irem para países mais desenvolvidos, com mais liberdade, que nem é o caso da Suíça, Luxemburgo, França, Alemanha, para o quê? Com melhores salários, obviamente, para o quê? Para terem um estilo de vida melhor. Então, alguma coisa está muito errada aqui em Portugal, que estão fazendo com que os portugueses deixem a sua terra natal. Então, assim, pensem, tá? Parem. Ele já deu uns dados de crescimento, uma hora era acima da média da União Europeia, depois viu 0,9 em 20 anos, altos e baixos, então assim, tá? Assim, é um vídeo complicado, os dados são E por falar em portugueses no exterior, você sabia que 2,6 milhões da população está vivendo fora de Portugal? É aquilo que eu falei, por que 2,6 milhões de portugueses numa população de 11 milhões e pouquinho estão deixando Portugal? Tem alguma coisa errada com Portugal, senão as pessoas não deixariam o país, deixariam? Isso representa 26% da população do país. Então, 26% da população do país deixam o país para melhores condições. Será que o país está tão bom assim para se viver? Será que é a nova superpotência? Caso contrário, a gente não tinha um quarto da população jovem deixando o país para morar em outros países, né? Portugal está entre os top 10 países com mais imigrados do mundo. Tá, eu vou pular essa parte aqui porque ele fala sobre uns projetos futuros, que era um projeto, basicamente, que eles iam aumentar o tamanho do oceano de Portugal. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Continental. Se aprovado, a nação controlará uma área que saltará de 1,7 milhão de quilômetros quadrados para impressionantes 3,8 milhões de quilômetros quadrados. Para colocar em uma perspectiva, essa nova área marítima seria 40 vezes maior do que o seu território terrestre atual. Com essa expansão, Portugal não apenas exploraria mares para fins comerciais, mas também se posicionaria num cruzamento estratégico das duas rotas marítimas. E as vantagens não param por aí. Existe uma perspectiva real de encontrar depósitos minerais valiosos na região dos Açores, isto é, uma perspectiva de encontrar uma coisa que não foi encontrada para virar uma superpotência. Não faz sentido nenhum. Ele está especulando aqui e falando que talvez o motivo pelo qual Portugal seria uma superpotência. Então ele deu um monte de dados que depois esses dados se mostraram contraditórios e está falando que Portugal pode ser uma superpotência porque agora eles vão explorar os oceanos e podem, não significa que eles já acharam metais preciosos que poderiam enriquecer Portugal. Então, assim, é tudo uma coisa subjetiva, não tem nada que comprove isso aí tudo que ele está falando. Aí depois achei um outro vídeo aqui de outro canal, esse é da Digitalflix, que é esse 100 economês, que chama. Como Portugal está rapidamente se tornando um dos países mais poderosos da Europa. Vamos ver esse vídeo aqui e vamos ver o que eu acho a respeito desse vídeo. Esse aqui é a primeira vez que eu tô assistindo. Vamos ver o que esse aqui fala. O país fala. europeu que detém um PIB de 230 bilhões de dólares, sendo popularmente conhecido pelos seus vinhos, pela sua rica história e cultura e por ter sido um grande império, levando à descoberta de diversas rotas marítimas e consolidando inúmeras colônias ao redor da Terra. No entanto, apesar de atualmente Portugal ser um coadjuvante no cenário europeu, possuindo uma das menores médias salariais do continente, a economia portuguesa tem registrado um crescimento constante nos últimos anos. Gente, vocês percebem como que que a narrativa, tudo é feito com a inteligência artificial? É a mesma historinha, início, meio e fim. O outro canal falava a mesma coisa, falava sobre o PIB, aí depois vem com a historinha, dominou tais países, já chegou a ter tanto de território, a média salarial, e por aí vai. Vocês conseguem perceber que é sempre, parece que eles vão fazer um Ctrl-C, Ctrl-V dos vídeos, né? Especialmente em 2022, quando cresceu 6,7%, superando Tá até vendo? mesmo Os a dados média de são crescimento mesmo. da União Europeia. Vocês percebem que no outro vídeo tinha a mesma informação? Além disso, nos últimos anos, a nação tem atraído inúmeras empresas para o continente europeu, com o país sendo apelidado de Vale do Silício da Europa, Gente, é a mesma coisa. além de imigrantes, mais notoriamente brasileiros, interessados na excelente qualidade de vida portuguesa.
De novo, excelente qualidade de vida. Não, aqui a qualidade de vida não está tão excelente quanto as pessoas acreditam que está. Além de seu custo de vida abaixo da média da Europa. E nesse vídeo, vamos entender como Portugal está rapidamente retomando seu protagonismo global, além dos seus planos ambiciosos para mudar completamente o seu patamar no cenário internacional. Gente, é só inteligência artificial. Os textos é sempre a mesma coisa. Mas antes de entendermos o plano, os nossos dados mais essenciais, como o endereço, número de telefone, do patrocinador desse vídeo, site de 9 Pilot. Goes Austrália para possuir propaganda aqui, né? o link R$10 na descrição para patrocinário voltar. Além de possuir um território extremamente pequeno, os portugueses foram pioneiros na era das grandes navegações. Ó, o outro vídeo também falava a mesma coisa, pegava um contexto histórico, ficava explicando e tal, não sei o que, vamos passar pra frente. Naquele momento, o maior império comercial ultramarino do planeta, sendo responsável por controlar por quase um século o riquíssimo comércio português, com o país sendo incapaz de defender efetivamente os seus territórios e as suas redes comerciais, com o império iniciando um longo e gradual declínio. Aí fala sobre a história aqui, Salazar, a mesma coisa do outro, vamos passar enquanto o pra Estado frente. regulava preços e salários, além de precisar aprovar investimentos em fábricas e melhorias de equipamentos. Nos anos 60, com a industrialização tardia e ampliação do comércio com outras nações mais ricas europeias, levaram a excelentes resultados econômicos, com o país crescendo em média 7% ao ano entre 1961 e 1973. Entretanto, durante o governo autoritário de Salazar, houve uma crescente pressão das comunidades de alimentos da União Europeia para melhorar a sua infraestrutura, além de precisar fazer reformas estruturais e desregulações para reduzir o seu déficit fiscal e estabilizar a inflação, visando a qualificação para aderir a um bloco e adotar a mesma moeda de economias fortes como a Alemanha e França. Todavia, mesmo com a entrada para a União Europeia, o crescimento econômico de Portugal tem sido abaixo da média, crescendo apenas 0,9% entre 2000 e 2019. Gente, vocês viram que era o mesmo dado, até a porcentagem é o mesmo do outro canal. Vocês estão vendo que o conteúdo é exatamente o mesmo, só muda as imagens e por aí vai, com dois canais que são diferentes. Sendo um dos países a chegar mais próximo da falência na crise de 2008. Com isso, surge a pergunta de como Portugal está retomando seu protagonismo nos dias de hoje. Detalhe, a metade do vídeo foi para falar a respeito da história de Portugal e ficar repetindo sempre a mesma coisa, né? Agora sim que vai começar o vídeo, porque Portugal está se tornando o país mais poderoso da Europa. Realmente, é importante citar que a economia portuguesa é notória por constantes oscilações, passando por períodos de otimismo econômico e períodos de crise, visto que nas últimas 2 décadas, parte dessa recuperação pôde ser observada com mais clareza à medida que novas políticas almejaram maiores investimentos, com uma ampliação das suas exportações e principalmente do mercado de trabalho, visando Mesma sobretudo coisa, renovar né? a confiança das empresas cultural. E apesar do aumento do custo de vida nos últimos anos, Portugal ainda está entre os países que possuem um dos mais baixos custos de vida na Europa, com destaque para sua capital Lisboa, onde os preços de produtos e serviços são cerca de 48% mais baixos quando comparados a Londres. Diante dessa situação, gente, até o exemplo comparado a Londres, até do outro vídeo, tudo igual. Com um cenário econômico estável e em ascensão, Portugal tem atraído cada vez mais pessoas todos os anos, totalizando 752 mil imigrantes em 2022, um número que só aumentou nos últimos 7 anos. Potencial de crescimento para os próximos anos. Outra questão importante é o ambicioso projeto de Portugal para a expansão da sua plataforma continental, com os portugueses encaminhando à ONU em 2009 uma proposta de ampliação da sua plataforma no continente, que caso Gente, a proposta foi feita em 2009 e o povo tá falando disso até hoje. seja aprovada, tornaria Portugal um dos maiores países do planeta, pois dobraria a área sob controle de Portugal, saindo da atual plataforma continental do país de 1,7 milhão vocês de perceberam quilômetros aqui? quadrados para uma área de 3,8 milhões. Ok, vocês perceberam então que eu mostrei 2 vídeos com 2 canais distintos falando exatamente a mesma coisa, só que de formas diferentes. O que acontece? Ctrl+C, Ctrl+V. Com esses canais darks, o que acontece? Parece que eles não mudam o conteúdo e a historinha é a mesma, é impressionante. Aí o que eu peguei e fiz, né? Tinha que ver o outro lado da moeda. Então, vocês viram que esses vídeos são constantemente especulações. Aí eu achei um vídeo em inglês, e aqui a gente vai terminar. Nós vamos falar um pouquinho sobre... Bem, esse vídeo tá em inglês. Vai ser o meu primeiro reaction dele, e o vídeo já tem 24 minutos. Eu não sei o que podemos esperar. Vamos ver. Has more chapters in it than a Netflix docuseries. To properly understand where the scandal began, we need to turn the clock back to just before Christmas, when it was revealed by a Portuguese newspaper that the state-owned airline TAP Air Portugal had paid a €500,000 severance payment to Alexandra Reis. Severance payments, even in state-owned enterprises, aren't anything new. What caused the controversy, however, was just who... Ah, sim, isso foi muito amplamente falado aqui em Portugal sobre esse escândalo envolvendo a TAP, né?
Deixa eu ver o que mais. Vamos ver aqui. Would survive. Under Portugal's semi-presidential system, the president, Marcelo Rebelo de Sousa, has a near unfettered right to dissolve parliament mid-term, a right dubbed in Portugal as the atomic bomb. To try and contain the situation further, an investigation was launched by the Portuguese Inspectorate of Finance, who quickly determined that the €500,000 severance given to Alexandra Reis was illegal, that Reis was entitled... Pronto, aí eles continuam falando sobre escândalo. Deixa eu ver aqui. Continuam falando sobre escândalo. A questão dos partidos, enfim. Então, o nome do vídeo é Why Portugal's Government is on the Brink of Collapse. Então, mais ou menos aqui, pelo que eu entendi desse vídeo aqui, tá falando sobre envolvendo o alto escalão do governo português com o escândalo da TAP, tá? Eu não vou comentar sobre isso porque eu vi só por alto essas notícias sobre a questão da TAP. Então, eu não quero falar o que eu acho que eu deveria achar, porque, poxa, eu não assisti conteúdo suficiente para poder falar sobre isso e não sei se esse escândalo da TAP iria contribuir para o colapso do governo português, tá bom? Mas pontos, acho que é isso. Eu trouxe mais alguns vídeos no canal para vocês terem uma ideia. Não tomem um pouco de cuidado, principalmente com os canais darks, ok? Que é canal dark, né? Canal dark é esse pessoal que não aparece, igual eu tô aparecendo aqui para conversar com vocês, e eles usam o chat, a inteligência artificial, né? E as inteligências artificiais arrumam os vídeos, fazem as edições do vídeo e começam a falar algumas coisas a respeito de Portugal. O que eu acho a respeito desses canais? Muito difícil vocês assistirem esses canais e achar que as coisas são conforme esses canais estão falando que são. O que eu recomendo sempre para vocês? Olhem os dois lados da moeda. Portugal hoje em dia está com um custo de vida muito alto, assim como boa parte da União Europeia está sofrendo por inflação. A taxa de juros, quem define é o BCE, que já aumentou, não tem crédito, as pessoas estão lentamente ficando sem dinheiro e você não precisa fazer muito para descobrir isso. Um outro aspecto que eu queria até contar para vocês, que eu achei muito engraçado, eu moro perto de Lisboa e usualmente eu tenho passado poucas vezes, mas tenho ido àquela região lá do Oriente e debaixo do Oriente tem o metrô que vocês pegam e depois tem um shopping ali do lado, por aí vai. Aí tem debaixo, onde fica os autocarros, né, os ônibus, tem uma parte que é tipo a parte subterrânea. É um edifício muito bonito, mas tem a parte subterrânea e tem as escadas para subir para pegar os ônibus, né, os autocarros. O que acontece? Ali tem tipo como se fosse de um lado a outro lugares para deitar, como se fossem bancos para deitar. E aquilo é subterrâneo e aí você sobe, tá tudo certo. O que eu andei percebendo? Das 2 últimas vezes que eu fui, eu vou contabilizar talvez de 6 a 8 meses que eu passei lá, eu percebi, saindo do metrô para ir para a plataforma de autocarro, eu percebi que naquela zona onde tinha os bancos, né, de um lado e do outro para as pessoas sentarem eventualmente e tal, eu percebi que tinham muitas pessoas dormindo naquele ponto. Ou seja, porque era um ponto mais seguro. Aí você vai, você estica o seu cobertor ali, pronto, você vai e dorme, como se fossem moradores de rua. Então, por exemplo, você já viu morador, às vezes, debaixo da ponte, em praça, não sei o que e tal. Eu vi muitos moradores de rua, literalmente, morando debaixo da plataforma dos ônibus, no subterrâneo do que eles chamam do metropolitano, né? E o que eu quero dizer para vocês? Quando você percebe que tem muitos portugueses que estão deixando o país, vocês começam a ouvir, por exemplo, alguns canais dos brasileiros que já estão aqui mais tempo. A realidade é que a gente fala que viver aqui não é tão fácil assim. E agora vai começar a complicar mais, mas é por uma questão assim, não só de Portugal, mas é uma questão mundial. Portugal tem alguns outros problemas típicos de Portugal, como a questão da taxa de natalidade e das aposentadorias, que também dificultam mais o estilo de vida aqui. O que eu posso dizer para vocês? Vem várias fontes. E outra coisa, pensem qual é o objetivo, o motivo pelo qual vocês querem migrar para Portugal. Porque a depender do motivo, eu aconselho vocês a ficar no Brasil. Por quê? Porque eu acho que às vezes quando a gente quer migrar, a gente acha que vai ser tudo lindo, maravilhoso, vai ser tudo fácil. Enfim, é uma adaptação rápida. E às vezes não é assim. E eu percebo de muitos portugueses, de muitos brasileiros que eu já tive a oportunidade de conversar e conhecer aqui,
essa enorme dificuldade de adaptação quando chega aqui, porque às vezes quer manter as coisas da maneira que eram no Brasil, e não é. Eu percebo, assim, principalmente dos brasileiros que vêm morar aqui, essa dificuldade de entender como a cultura deles funciona. Há determinadas coisas aqui que eu, particularmente, por uma questão de choque cultural, eu não curto, eu não gosto. Mas isso não significa dizer que eu não respeito o fato que eu moro em Portugal, eu não estou no Brasil. Então, isso é importante para quê? Para, inclusive, eu perceber culturalmente coisas que para eles podem ser feitas como não podem ser feitas. Então, assim, pensem muito bem. Qual o objetivo para vocês aqui? Questão de salário, questão de imposto, se vale a pena, se não vale a pena. E assim, quem quiser vir, venha, mas venha com dinheiro, porque se você não for comprar alguma coisa porque você tem dinheiro para comprar alguma coisa, se você que tiver que financiar ou pegar algum tipo de aluguel, é assim, tem que ter pelo menos uns 5, 6 meses já adiantados, porque eu já falo para vocês, alugar aqui está muito complicado. E financiar casas mais ainda, porque os bancos não estão mais aceitando créditos, mas isso não é uma questão só dos bancos portugueses, isso é uma realidade mundial, tá? Então, esse vídeo foi super longo, eu espero que vocês tenham gostado, e deixem nos comentários o que vocês acham que talvez seja importante ou não, adicional ou não. Eu queria dizer para os portugueses que estão assistindo, assim, de uma maneira geral, esses vídeos aqui são feitos não para uma espécie de apontar dedos e coisas negativas a respeito do Brasil, do país, mas é para alertar principalmente os brasileiros que estão querendo vir para cá, porque muita gente está vindo despreparada e chega aqui, passa todos os perrengues do mundo e você já sabe a quantidade de pessoas que estão pedindo para voltar, porque nem dinheiro para pagar uma passagem para voltar para o Brasil tem. Então isso é um alerta. Às vezes o alerta requer a gente falar a realidade tal como a gente está vendo aqui. E, enfim, eu sei que alguns portugueses não vão ficar muito contentes por eu falar as coisas que eu falo, mas eu acho que é melhor ter esse alerta do que ter vindo gente pra cá que tá assistindo canais darks ou gente que acabou de chegar aqui em Portugal e fazendo dinheiro com o canal no YouTube e falando que Portugal é lindo, maravilhoso, venham pra cá, porque é muito melhor do que se morar no Brasil. Sendo que não, depende da região, depende do que você vivia no Brasil, depende da sua qualidade de vida, porque tem muitas coisas aqui que são diferentes do Brasil. E quem está acostumado com uma classe média alta, quando vem para cá, sente muita diferença, tá bom? Então por hoje é só. Muito obrigada por vocês terem estado até aqui comigo e a gente vai se falando, né? Take care!